Nunca pensei que aos 35 anos estaria revivendo memórias que deveriam ter ficado enterradas. Meu nome é Tom, e eu cresci em uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos. Quando criança, eu tinha um amigo imaginário chamado Bob. A princípio, ele parecia ser apenas uma invenção da minha mente infantil, mas havia algo estranho sobre ele que eu nunca consegui entender completamente. Lembro-me de quando Bob apareceu pela primeira vez. Eu tinha 6 anos e estava brincando sozinho no quintal. Estava me sentindo solitário, pois não tinha muitos amigos na vizinhança. De repente, comecei a ouvir uma voz sussurrando meu nome. Tom! Tom! Olhei ao redor e não vi ninguém, mas a voz continuou. Quando perguntei quem estava ali, Bob se apresentou. Ele era um garoto da minha idade, com cabelos escuros e um sorriso que parecia amigável, mas havia algo perturbador em seus olhos. Bob se tornou meu companheiro constante. A gente fazia tudo junto. Brincávamos, conversávamos e até inventávamos nossas próprias aventuras. Minha mãe dizia que era normal ter um amigo imaginário, que isso fazia parte do desenvolvimento infantil. Mas Bobby era diferente. Ele sabia coisas que eu não sabia, e às vezes me incentivava a fazer coisas estranhas, como esconder objetos da minha mãe ou sair de casa à noite para explorar o quintal. Uma vez, Bob me levou até o porão da nossa casa. Eu nunca tinha descido lá sozinho, mas ele insistiu que havia algo importante que eu precisava ver. Com medo, mas curioso, segui suas instruções. No porão, ele me mostrou um velho baú cheio de objetos antigos, fotos, livros, e até mesmo um diário que pertencia ao antigo dono da casa. Bob me disse para não contar a ninguém sobre o baú, que era nosso segredo. Isso me deixou inquieto, mas eu confiava nele, afinal, ele era meu amigo. Com o passar dos anos, a presença de Bob se tornou mais sombria. Ele começou a me pedir para fazer coisas que me assustavam, como pegar facas da cozinha ou acender velas em lugares escondidos. Eu comecei a ter pesadelos, sempre envolvendo Bob e suas instruções estranhas. Aos 10 anos, depois de uma experiência particularmente aterrorizante, eu parei de ver Bob. Ele simplesmente desapareceu, e eu senti um alívio imenso. Minha vida seguiu em frente. Fui para a escola, fiz amigos de verdade, e Bob se tornou uma memória distante. Minha mãe nunca mencionou o assunto novamente, e eu também não. Eventualmente, nos mudamos daquela casa, e eu comecei a acreditar que Bob era apenas uma fase estranha da minha infância. Agora, morando sozinho em um pequeno apartamento, comecei a notar coisas estranhas novamente. Objetos se movendo sozinhos, sussurros no meio da noite, e uma sensação constante de estar sendo observado. No começo, achei que era minha mente pregando peças, talvez o estresse do trabalho ou a solidão. Mas a noite em que ouvi claramente a voz de Bob sussurrando meu nome, Tom, me fez perceber que ele estava de volta. Lá estava eu, sentado no sofá, com o controle remoto jogado no chão como se alguém tivesse o arremessado com força. A sensação de frio na espinha era inconfundível. Bob estava de volta, e ele não parecia estar feliz. Meu coração disparou, e eu fiquei paralisado de medo. Tentei falar com ele, perguntando o que ele queria, mas a única resposta que recebi foi um riso sombrio que ecoou pelo apartamento. Eu passei a noite em claro, tentando entender o que estava acontecendo. As memórias da infância voltaram com força total, e eu lembrei de todas as coisas estranhas que Bob me fazia fazer. A ideia de que ele poderia estar de volta para terminar algo que começamos há tantos anos era aterrorizante.
Eu sabia que precisava descobrir a verdade sobre Bob e por que ele havia retornado. Essa era apenas a primeira noite de muitas em que eu iria enfrentar o que parecia ser um pesadelo vivo. Depois daquela primeira noite em que ouvi a voz de Bob, o medo se instalou profundamente em mim. Tentei me convencer de que era apenas minha mente pregando peças, que talvez fosse o estresse ou a solidão me afetando. Mas no fundo, eu sabia que era algo mais. A presença de Bob era real, e ela estava se tornando mais intensa a cada dia. Tudo começou com pequenos incidentes. Acordava de manhã e encontrava a porta do apartamento aberta, mesmo tendo certeza de que a havia trancado antes de dormir. Os eletrodomésticos ligavam e desligavam sozinhos, e eu comecei a ouvir passos leves no corredor, sempre à noite, quando a casa estava silenciosa. Era como se alguém estivesse vagando pela casa, mas nunca havia ninguém lá. Uma noite, eu estava no quarto, tentando dormir, quando ouvi um sussurro fraco. Tom! Tom! Era a voz de Bob, e ela parecia estar vindo de todos os lados. Levantei rapidamente e acendi todas as luzes do apartamento, procurando por qualquer sinal dele. Não encontrei nada, mas a sensação de ser observado não desapareceu. Conversei com alguns amigos sobre os incidentes, sem mencionar Bob, é claro. Eles me sugeriram procurar ajuda profissional, um terapeuta, talvez. Mas eu sabia que isso não resolveria o problema. Bob não era fruto da minha imaginação. Ele era real, e ele estava de volta. As coisas começaram a piorar. Uma noite, enquanto assistia à televisão, ouvi um barulho alto vindo da cozinha. Fui investigar e encontrei todos os armários abertos, com os pratos e copos espalhados pelo chão. O medo me dominou, e eu comecei a questionar minha sanidade. Será que estava fazendo isso a mim mesmo sem perceber? Mas a confirmação veio de uma forma mais assustadora. Uma madrugada, acordei com um som estranho vindo da sala. Levantei e fui até lá, encontrando todas as luzes apagadas. No escuro, consegui ver a silhueta de alguém sentado no sofá. Meu coração disparou, e eu acendi a luz rapidamente. Não havia ninguém lá, mas no sofá, escrito com algo que parecia ser sangue, estava uma mensagem: "Vamos brincar, Tom." Naquela noite, não consegui mais dormir. Sentei-me na cozinha, com uma faca na mão, esperando que Bob se manifestasse novamente. Eu sabia que precisava enfrentar isso, mas não fazia ideia de como. Lembrei-me das histórias que minha mãe contava sobre espíritos e como lidar com eles, mas nada parecia se aplicar à minha situação. No dia seguinte, decidi investigar mais a fundo sobre a minha infância e Bob. Liguei para meu pai, que eu não via há anos, e perguntei sobre meus anos de criança. Ele parecia surpreso com minhas perguntas e me contou que eu sempre falava sobre Bob, mas que ele e minha mãe nunca deram muita atenção, achando que era apenas uma fase. Você sempre dizia que Bob sabia coisas que você não deveria saber, ele disse. Uma vez, você contou sobre um acidente de carro que aconteceu na cidade, algo que você não poderia saber, porque aconteceu quando você estava na escola. Isso nos assustou um pouco, mas achamos que você tinha ouvido de alguém. Essa revelação me deixou mais perturbado. Bob não era apenas uma criação da minha mente. Ele tinha algum tipo de conhecimento ou poder que eu não entendia. E agora ele estava de volta, e parecia mais perigoso do que nunca. Decidi que precisava de ajuda. Fui à biblioteca local e procurei por livros sobre espíritos e entidades sobrenaturais. Encontrei algumas referências a amigos imaginários que na verdade eram espíritos ou demônios disfarçados.
A ideia me aterrorizou, mas fazia sentido. Bob sempre soube mais do que deveria, e agora ele estava se manifestando de formas que eu não conseguia explicar. Voltei para casa com uma pilha de livros e comecei a ler, tentando encontrar uma maneira de lidar com Bob. As histórias eram assustadoras, mas me deram uma ideia do que eu estava enfrentando. Bob não era um espírito comum. Ele era algo mais antigo e poderoso, e eu precisava encontrar uma maneira de afastá-lo antes que as coisas ficassem ainda piores. Conforme a noite avançava, continuei lendo, absorvendo todas as informações que podia. Estava determinado a enfrentar Bob, mas o medo de que ele pudesse me derrotar era real. Sabia que estava apenas no começo de uma batalha longa e perigosa, e a sensação de que estava sendo observado nunca desaparecia. Eu precisava ser mais forte do que o medo que me consumia. Bob estava de volta, e eu não podia deixar que ele tomasse o controle da minha vida. A presença de Bob se tornou impossível de ignorar. Após aquela noite assustadora, percebi que ele estava determinado a se manifestar de formas cada vez mais perturbadoras. Cada movimento em falso, cada sussurro, era como um lembrete sombrio de que minha infância havia retornado para me assombrar. No fundo, eu sabia que precisaria enfrentá-lo de uma forma ou de outra. Os incidentes continuaram a aumentar. Era como se Bob estivesse se alimentando do meu medo, tornando-se mais forte a cada dia. Uma noite, enquanto estava sentado na sala de estar, senti um calafrio. O tipo de frio que se infiltra nos ossos e te deixa paralisado. De repente, todas as luzes do apartamento começaram a piscar, e o ar parecia pesado, quase sufocante. Eu me levantei e comecei a andar pela casa, sentindo a presença de Bob cada vez mais forte. Quando cheguei ao corredor, vi algo que me fez congelar de terror. No espelho, em vez do meu reflexo, estava a imagem de Bob. Ele parecia exatamente como eu me lembrava, mas com um olhar muito mais sinistro. Seus olhos eram poços negros, vazios de qualquer emoção humana. Ele sorriu, um sorriso que parecia ser mais uma ameaça do que uma expressão amigável. Tudo bem, Bob, o que você quer? Perguntei, minha voz tremendo. A resposta veio em um sussurro que ecoou pela casa. Vamos brincar, Tom. Vamos brincar como fazíamos antes. O terror tomou conta de mim. As brincadeiras de Bob nunca eram inofensivas. Elas sempre tinham um tom de perigo, de escuridão. Lembranças de eventos estranhos da infância começaram a inundar minha mente. As noites em que ele me fazia andar pela casa enquanto todos dormiam. As vezes em que me levava a fazer coisas que eu sabia serem erradas. Decidi que precisava encontrar uma maneira de me livrar dele. Pesquisando online, encontrei histórias semelhantes. Pessoas que tinham amigos imaginários que voltavam para assombrá-las. Mas nada parecia se encaixar perfeitamente na minha situação. Bob não era apenas um espírito. Ele era algo muito mais antigo e poderoso. Naquela mesma noite, fui ao porão do prédio, um lugar que eu raramente visitava. Estava procurando algo, qualquer coisa, que pudesse me ajudar a entender o que estava acontecendo. Enquanto vasculhava caixas de velharias, encontrei um livro antigo, cheio de poeira e com uma capa de couro desgastada. O título era Demonologia e Espíritos, um guia para a identificação e proteção. Com o coração acelerado, comecei a folhear o livro. Encontrei um capítulo sobre entidades que se disfarçam de amigos imaginários para se aproximar de crianças vulneráveis. O livro descrevia essas entidades como demônios antigos, que se alimentavam do medo e da inocência das crianças. Eles criavam laços com suas vítimas,
tornando-se uma parte integral de suas vidas, apenas para retornar anos depois, quando a vítima estava mais vulnerável. O livro também continha rituais de proteção e exorcismo. Não era exatamente o que eu esperava encontrar, mas parecia ser minha única esperança. Decidi tentar um dos rituais naquela mesma noite. Preparei tudo conforme as instruções: velas, sal e algumas ervas que o livro dizia serem poderosas contra espíritos malignos. Quando a meia-noite chegou, acendi as velas e comecei a recitar as palavras do ritual. O ar ao meu redor parecia vibrar com energia, e a presença de Bob se tornou quase palpável. Senti um frio intenso enquanto recitava cada palavra, minha voz tremendo, mas determinada. À medida que o ritual avançava, a presença de Bob parecia enfraquecer. Seu riso sombrio se transformou em gritos de raiva e desespero. De repente, as velas se apagaram e o silêncio tomou conta do apartamento. O ar voltou ao normal, e a sensação de ser observado desapareceu. Bob se foi, pelo menos por enquanto. Eu sabia que ele poderia voltar, mas estava determinado a continuar lutando. Sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente, mas pelo menos agora tinha um pouco mais de conhecimento e coragem para enfrentar meu velho amigo imaginário. Nos dias que se seguiram ao ritual, a aparente paz no apartamento foi apenas uma trégua. Eu sabia que Bob ainda estava por perto, esperando o momento certo para atacar novamente. A presença dele, embora menos intensa, era constante. Decidi que precisava estar preparado para qualquer coisa. A sensação de segurança era frágil, como uma fina camada de gelo sobre águas escuras e traiçoeiras. Uma noite, enquanto trabalhava à tarde no escritório de casa, ouvi um barulho estranho vindo da sala de estar. Era um som metálico, como se algo pesado tivesse sido derrubado. Fui investigar e encontrei o relógio de parede no chão, estilhaçado em pedaços. Isso não poderia ter acontecido sozinho. Bob estava começando a se manifestar de maneiras mais agressivas. A presença dele era cada vez mais palpável. A temperatura no apartamento frequentemente caía repentinamente, e eu sentia arrepios na espinha. Uma sensação de desespero começou a tomar conta de mim. Era como se Bob estivesse me envolvendo em uma teia de medo e ansiedade, me isolando do mundo exterior. Eu estava começando a perder o controle sobre minha própria vida. Comecei a procurar ajuda em lugares que nunca imaginei. Consultei médiuns, especialistas em paranormalidade e até mesmo padres, na esperança de encontrar uma solução definitiva para minha situação. Todos me davam conselhos diferentes, mas nenhum parecia realmente eficaz. Era como se Bob estivesse um passo à frente de mim, sempre se adaptando e encontrando novas maneiras de me atormentar. Uma noite, enquanto dormia, fui acordado por um som de passos no corredor. Os passos eram leves, quase inaudíveis, mas eu sabia que alguém estava lá. Levantei lentamente, tentando não fazer barulho, e segui os sons. Quando cheguei ao corredor, vi uma sombra se movendo rapidamente em direção ao meu quarto. Corri atrás dela, mas quando entrei no quarto, não havia ninguém lá. A janela estava aberta, deixando o vento frio da noite entrar. Fechei a janela rapidamente, sentindo a presença de Bob mais forte do que nunca. Decidi que precisava de uma abordagem mais direta. Voltei a estudar o livro antigo que havia encontrado no porão. Havia um capítulo sobre como confrontar diretamente uma entidade maligna. O processo era arriscado, mas eu estava disposto a tentar qualquer coisa. Preparei-me para a noite que sabia que seria decisiva. Comprei mais velas, sal e ervas,
e preparei o apartamento para um novo ritual. Desta vez, iria confrontar Bob diretamente, sem medo. Acendi as velas, desenhei um círculo de sal ao meu redor e comecei a recitar as palavras do livro. A presença de Bob se tornou quase insuportável, como se ele estivesse lutando para permanecer no apartamento. Conforme o ritual avançava, os objetos ao meu redor começaram a tremer. As luzes piscavam e o ar ficou pesado. Continuei recitando as palavras, minha voz tremendo mas determinada. Bob apareceu no reflexo do espelho novamente, seus olhos negros cheios de ódio. Ele gritou, um som agudo que fez meus ouvidos doerem. Mas eu não parei. Por que você voltou, Bob? O que você quer de mim? Gritei, tentando manter minha voz firme. Quero brincar, Tom. Como fazíamos antes, ele respondeu, sua voz distorcida e cheia de malícia. Não vou deixar você me controlar, respondi. Você não é meu amigo. Nunca foi. Com essas palavras, senti uma onda de energia percorrer o apartamento. Bob começou a desaparecer, sua forma se desfazendo no espelho. Continuei o ritual até sentir que ele havia ido embora. O ar ao meu redor ficou mais leve, e a sensação de desespero começou a desaparecer. Sentei-me no chão, exausto mas aliviado. Bob havia sido expulso, pelo menos por enquanto. Sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente, mas estava determinado a seguir em frente. Eu não estava mais sozinho na luta contra Bob. Agora, tinha o conhecimento e a coragem necessários para enfrentar qualquer coisa que viesse a seguir. Depois de conseguir afastar Bob temporariamente, eu sabia que não podia baixar a guarda. A sensação de que ele poderia voltar a qualquer momento era constante, e a única maneira de encontrar paz seria me livrando dele de uma vez por todas. Precisava elaborar um plano mais sólido, um que garantisse que Bob não tivesse mais controle sobre minha vida. Decidi investigar mais sobre a casa onde tudo começou. Liguei para minha mãe e perguntei sobre a antiga casa em que crescemos. Ela me contou que a casa tinha uma história sombria. O antigo dono, um homem chamado Robert, era conhecido por praticar ocultismo. As histórias da vizinhança diziam que ele havia feito um pacto com algo sombrio antes de desaparecer misteriosamente. Com essas novas informações, comecei a conectar os pontos. Bob, meu amigo imaginário, era provavelmente uma manifestação de algo que Robert havia invocado. Precisava voltar àquela casa e descobrir mais. Entrei em contato com os atuais donos da casa e, surpreendentemente, eles concordaram em me deixar visitar, contanto que eu explicasse o motivo. Cheguei à casa em uma tarde nublada, a sensação de nostalgia misturada com medo tomando conta de mim. A casa parecia menor do que eu lembrava, mas a sensação de desconforto ainda era a mesma. Os atuais donos me receberam e me deixaram explorar o porão, onde eu sabia que encontraria respostas. O porão estava escuro e úmido, exatamente como eu lembrava. Comecei a procurar qualquer coisa que pudesse me ajudar a entender o que Robert havia feito. Depois de horas de busca, encontrei um compartimento secreto no chão, contendo um velho diário de Robert. As páginas estavam desgastadas, mas legíveis. O diário detalhava suas práticas ocultas e, mais importante, mencionava um ritual específico para banir entidades que ele havia invocado. Com o diário em mãos, voltei para meu apartamento e comecei a estudar o ritual. Era complexo e exigia ingredientes específicos, alguns dos quais eram difíceis de encontrar. Mas eu estava determinado a seguir até o fim. Passei os dias seguintes coletando tudo o que precisava: ervas raras, cristais,
e até mesmo sangue de galinha, que era necessário para o ritual. Na noite do ritual, preparei tudo meticulosamente. Ascendi velas negras ao redor do círculo de sal e posicionei os cristais nos pontos cardeais. O ar estava pesado de antecipação e medo, mas eu sabia que não podia hesitar. Comecei a recitar as palavras do diário de Robert, sentindo uma energia sombria preencher o apartamento. À medida que o ritual avançava, a presença de Bob se tornou evidente. Ele apareceu no reflexo da janela, seus olhos negros fixos em mim. Tom, pare com isso. Você está brincando com forças que não entende, ele sussurrou, sua voz cheia de raiva. Não vou parar, Bob. Você não é meu amigo. Nunca foi, respondi, minha voz firme. Continuei recitando as palavras, sentindo a energia ao meu redor crescer. Bob começou a gritar, um som que parecia rasgar o próprio tecido da realidade. As luzes do apartamento piscavam freneticamente, e objetos começaram a se mover sozinhos. Mantive o foco, repetindo as palavras do ritual. A figura de Bob começou a se desintegrar, seus gritos se transformando em gemidos de desespero. Você não pode me derrotar, Tom. Eu sou parte de você, ele gritou, mas eu continuei. Finalmente, houve um silêncio absoluto. Bob havia desaparecido, e a sensação de peso no ar também se fora. Sentei-me no chão, exausto mas aliviado. Eu havia feito isso. Bob estava banido, e eu estava livre. Nos dias que se seguiram, a sensação de alívio e paz era quase surreal. Meu apartamento estava mais brilhante, mais acolhedor. A presença opressora de Bob tinha desaparecido, e eu finalmente podia começar a reconstruir minha vida. Conforme o tempo passava, comecei a aceitar que algumas batalhas na vida exigem que enfrentemos nossos maiores medos. Bob havia sido um símbolo da escuridão que eu carregava comigo, mas ao enfrentá-lo, consegui me libertar. Agora, estava pronto para seguir em frente, sem olhar para trás. Mesmo com Bob aparentemente banido, a sensação de normalidade era algo que eu ainda lutava para reconquistar. As marcas deixadas por anos de sua influência não eram fáceis de apagar. Meus amigos e familiares perceberam as mudanças em mim. Eu estava mais reservado, sempre à espreita, esperando que algo inesperado acontecesse. Decidi que era hora de confrontar essas repercussões e tentar encontrar um caminho para a verdadeira paz. Minha primeira parada foi visitar um terapeuta especializado em traumas. Expliquei tudo o que havia acontecido, desde a infância até os eventos recentes. Foi difícil colocar em palavras a natureza sobrenatural de minha experiência, mas o terapeuta, embora cético, me ajudou a processar os sentimentos de medo e vulnerabilidade que ainda persistiam. Ele sugeriu que eu enfrentasse esses sentimentos de frente, em vez de tentar ignorá-los ou reprimi-los. Comecei a manter um diário, escrevendo sobre cada evento que envolvia Bob. Colocar tudo no papel ajudou a dar uma perspectiva mais clara. Percebi que, ao longo dos anos, Bob tinha sido mais do que apenas uma entidade maligna. Ele havia se tornado um símbolo de todos os meus medos e inseguranças. Enfrentá-lo era, na verdade, enfrentar uma parte profunda e sombria de mim mesmo. Decidi também me reconectar com minha mãe. Ela sabia mais sobre minha infância do que eu havia percebido. Marcamos um encontro em sua casa, e depois de um chá quente e algumas conversas casuais, toquei no assunto de Bob novamente. Ela ficou surpresa, mas começou a compartilhar memórias que eu havia esquecido ou reprimido. Você sempre foi uma criança tão criativa, Tom, disse ela, sua voz cheia de ternura.
Quando você falava sobre Bob, eu achava que era só um fruto da sua imaginação. Mas, às vezes, havia coisas que me preocupavam. Você falava com ele como se fosse real. E eu não sabia como lidar com isso. Sua confissão me ajudou a entender que minha luta contra Bob não era apenas minha. Era algo que havia afetado todos ao meu redor. Ela mencionou um incidente que eu não lembrava, uma noite em que ela me encontrou no porão, conversando com alguém invisível. Eu estava segurando o diário de Robert, o mesmo que encontrei recentemente. Isso só reforçou minha crença de que Bob tinha raízes profundas em algo muito antigo e sombrio. Com essa nova perspectiva, voltei a investigar a história de Robert e da casa onde cresci. Decidi visitar a biblioteca local e procurar mais registros sobre ele. Encontrei artigos de jornal antigos que mencionavam seu desaparecimento e as suspeitas de atividades ocultas. Havia menções de rituais e de pessoas que haviam testemunhado estranhos acontecimentos na casa. Um dos artigos mencionava uma mulher chamada Evelyn, que tinha sido próxima de Robert. Ela ainda vivia na cidade, então decidi procurá-la. Depois de algumas ligações e muita insistência, consegui marcar uma visita. Evelyn era uma senhora idosa, mas seus olhos mostravam que ela sabia muito mais do que estava disposta a revelar. Quando mencionei Robert e Bob, ela me olhou com uma mistura de surpresa e tristeza. Você realmente não deveria mexer com essas coisas, Tom, disse ela. Robert era um homem perturbado. Ele buscava poder em lugares onde ninguém deveria ir. Bob foi o preço que ele pagou. Evelyn explicou que Bob não era apenas um espírito, mas uma entidade que Robert havia invocado e não conseguirá controlar. Ela me contou sobre um ritual final que poderia selar Bob para sempre, mas que era extremamente perigoso. Você precisa estar preparado, mentalmente e espiritualmente. Bob não vai desistir facilmente. Com essa nova informação, preparei-me para o ritual final. Sabia que estava correndo riscos, mas estava determinado a acabar com isso de uma vez por todas. Passei os dias seguintes meditando e me preparando, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Na noite marcada, voltei ao porão da casa onde tudo começou. Segui as instruções de Evelyn meticulosamente. Acendi velas negras e desenhei um círculo com um símbolo especial no centro. Comecei a recitar as palavras do ritual, sentindo a presença de Bob crescer ao meu redor. Ele apareceu novamente, seus olhos negros cheios de raiva e desespero. Você não pode me derrotar, Tom. Sou parte de você, ele gritou, sua voz ecoando nas paredes do porão. Não, Bob. Você é apenas uma sombra do passado, respondi, minha voz firme. Continuei recitando o ritual, sentindo a energia ao meu redor crescer. Bob começou a se contorcer, seus gritos se tornando mais altos e desesperados. Finalmente, com um grito final, ele desapareceu, e a sensação de peso no ar se foi. Sentei-me no chão do porão, exausto mas aliviado. Sabia que tinha finalmente conseguido. Bob havia sido banido para sempre. Voltei para casa sentindo uma paz que não sentia há anos. As repercussões de tudo o que havia acontecido ainda estariam lá, mas eu estava finalmente livre. A partir daquele dia, comecei a reconstruir minha vida. Continuei a terapia, reconectei-me com minha mãe e comecei a viver sem o constante medo de Bob. Cada dia era um passo em direção à normalidade, e eu estava determinado a seguir em frente. Depois de finalmente banir Bob, a sensação de alívio que me envolveu foi indescritível. A paz que eu tanto ansiava estava finalmente ao meu alcance. No entanto,
Sabia que o impacto dessa experiência deixaria marcas profundas e permanentes. O verdadeiro desafio agora era reconstruir minha vida e encontrar um novo sentido em meio ao caos que Bob havia causado. O primeiro passo foi estabelecer uma nova rotina. Acordar sem a constante sensação de ser observado era um alívio. Comecei a me dedicar mais ao trabalho, tentando recuperar o tempo perdido e provar a mim mesmo que poderia voltar a ser produtivo. Os colegas de trabalho perceberam minha mudança de comportamento, e embora não soubessem exatamente o que havia acontecido, estavam felizes em me ver mais focado e presente. Decidi que precisava de um hobby, algo que me distraísse e trouxesse prazer. Voltei a praticar jardinagem, uma atividade que sempre achei relaxante. Cuidar das plantas, vê-las crescer e florescer, trouxe uma sensação de controle e normalidade que eu não sentia há anos. Era uma terapia silenciosa, mas eficaz. Também me reaproximei dos amigos que havia afastado durante os anos de tormento. Marquei encontros e jantares, e lentamente comecei a compartilhar partes da minha história. Embora não entrasse em detalhes sobre Bob, expliquei que havia enfrentado um período difícil e que estava em um processo de cura. Os amigos foram compreensivos e solidários, e isso me deu força para continuar. Uma noite, enquanto estava sentado no jardim, lembrei-me de Evelyn e de sua advertência sobre o preço de lidar com forças além da nossa compreensão. Decidi visitá-la novamente para agradecer e compartilhar o sucesso do ritual final. Evelyn me recebeu com um sorriso caloroso, mas seus olhos mostravam preocupação. Fico feliz em ver que você conseguiu, Tom, disse ela. Mas lembre-se, o passado tem uma maneira de nos alcançar. Você deve estar sempre vigilante. Conversamos por horas, e ela me deu conselhos sobre como manter minha casa e minha vida protegidas de qualquer resquício de energia negativa. Saí de lá com uma nova perspectiva e uma sensação renovada de determinação. No entanto, mesmo com todos os esforços para seguir em frente, havia momentos em que o trauma retornava. Pesadelos ocasionais me lembravam de Bob, e às vezes, pequenos ruídos ou sombras me faziam questionar se ele realmente tinha ido embora para sempre. Era como se uma parte de mim sempre estivesse esperando pelo próximo ataque. Para lidar com isso, continuei a terapia e comecei a participar de um grupo de apoio para pessoas que tinham passado por experiências traumáticas. Compartilhar minha história com outras pessoas que entendiam o que eu sentia foi incrivelmente libertador. Aprendi técnicas de enfrentamento e recebi conselhos valiosos sobre como manter a calma e o equilíbrio. À medida que os meses passavam, percebi que estava me tornando mais forte. As sessões de terapia se tornaram menos frequentes, e os encontros com o grupo de apoio se tornaram uma fonte de amizade e compreensão. Estava começando a ver um futuro onde Bob não era mais uma sombra constante na minha vida. Um ano após o ritual final, decidi fazer uma viagem. Queria visitar lugares novos, ter novas experiências e, principalmente, criar novas memórias que não estivessem manchadas pelo medo. Escolhi ir para as montanhas, um lugar tranquilo e distante da agitação da cidade. A paz e a serenidade do ambiente eram exatamente o que eu precisava. Durante a viagem, tive tempo para refletir sobre tudo o que havia acontecido. Bob havia sido uma parte sombria da minha vida, mas ao enfrentá-lo, descobri uma força interior que nunca imaginei possuir. A experiência me transformou, me fez valorizar cada momento de paz e me ensinou a nunca subestimar o poder da coragem e da determinação. Ao retornar para casa, senti uma nova onda de esperança e otimismo. A vida nunca seria perfeita, mas eu estava preparado para enfrentar qualquer desafio que surgisse. Tinha amigos,
família e novas habilidades para me manter firme. Bob havia sido banido, mas as lições que ele me ensinou ficaram. Decidi que era hora de começar algo novo, um projeto que sempre quis fazer mas nunca tive coragem. Escrever um livro. Queria contar minha história, não apenas como um relato de terror, mas como uma jornada de superação. Esperava que minha experiência pudesse ajudar outras pessoas a enfrentar seus próprios demônios, sejam eles reais ou figurativos. Com essa nova meta em mente, comecei a escrever. Cada palavra era um passo em direção à cura, e a cada página, sentia que estava finalmente deixando Bob para trás. A vida continuava, e eu estava determinado a aproveitar cada momento, livre da sombra do meu antigo amigo imaginário.